estudante, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana, estamos juntos para nós encerrarmos a nossa sequência de atividades. E os materiais? Já separou os materiais? Então vamos conferir aí? Então, o caderno, o lápis, a borracha e o apontador. E lembre-se, sempre que aparecer a imagem do caderninho lá, nós vamos fazer o registro da atividade. E eu já venho falando para vocês em outras aulas, que quando você achar que é necessário fazer o registro de outras informações no decorrer da aula, faça sim, porque o seu caderno é uma fonte de consulta. Além desses materiais, nós vamos precisar na aula de hoje folhas de caderno, pode ser aquele caderno que você não use mais, você tira ali uma folhinha, 2 folhinhas. Pode ser um copinho ou um objeto redondo, uma tampinha, tá? Pode ser qualquer coisa que seja redonda aí para te ajudar a usar durante a aula. Cola, a régua e a tesoura, tudo bem? Então, para você selecionar esses materiais, eu vou dar um tempinho aí para você. Materiais já organizados? Então, a hora que chegar o momento, eu vou te avisar para você pegar esses materiais aí, tudo bem? Então, vamos já para o nosso primeiro registro da aula de hoje. Então, abra o seu caderno, que eu tenho certeza que alguns já abriram. Anote lá a data de hoje, aula 17, língua portuguesa. Registro feito? Então, antes de nós prosseguirmos a nossa aula, vamos lembrar o que vimos na aula anterior. Então, acompanha aí comigo. Na aula anterior, nós fizemos de olho no texto, em que nós separamos o texto em 4 partes, embaralhamos as informações e nós colocamos ele na sequência correta, na sequência em que as ações foram acontecendo. Depois, nós fizemos de olho no texto, mas agora com questões de compreensão desse texto, né? Nós fizemos algumas questões de interpretação e falamos um pouquinho sobre o humor, né? O que o humor representa nesse texto. E em outros textos também que vocês já tinham visto. Em seguida, nós descobrimos juntos o que é uma fábula fabulosa, né? Nós construímos juntos o conceito, né? As características dessa fábula fabulosa, que ela tem um ensinamento moral, marcado pelo humor nesse caso. O humor não é exatamente aquilo que nos faz rir, né? Pode ser uma crítica também, pode ser uma reflexão sobre alguma situação do cotidiano, porque essa é a marca da fábula fabulosa. A narrativa é uma narrativa simples, curta. Os personagens podem ser pessoas, objetos, animais com atitudes humanas. E temos essa moral da história, que é essa questão do ensinamento, né? Ela quer nos transmitir um ensinamento. Depois nós fizemos o ampliando, em que nós trabalhamos com as expressões idiomáticas, lembram-se? Então nós trabalhamos com algumas expressões idiomáticas durante a aula. Olha ali quais que nós trabalhamos. Trabalhamos com sorriso amarelo, que era sorriso sem graça, encher linguiça, que era embromar, enrolar, falar pelos cotovelos, que era falar muito, chutar o balde, que é desistir de algo. Então nós vimos algumas expressões idiomáticas que são expressões que as pessoas usam no cotidiano, e são aquelas expressões que elas não estão no seu sentido real, literal. Elas modificam um pouco esse sentido. E lembre-se, qualquer pessoa pode usar. E algumas expressões idiomáticas têm mais de um significado, ok? E vocês tinham essa tarefinha aí para fazer em casa.
queira pesquisar com as pessoas que moram com você outras expressões idiomáticas e registrar no seu caderno. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Porque antes disso, nós vamos fazer o quiz das expressões idiomáticas. Então, essa pesquisa vai te ajudar a refletir, a pensar sobre o nosso quiz. Então, vamos começar. Tá preparado? Então, você só vai anotar o número da questão e qual é a alternativa correta, se é a alternativa A ou B. Então, vamos analisar a primeira. Então, a primeira expressão idiomática. Se alguém chama uma pessoa de pé frio, significa que a pessoa A não usa meias, B supostamente atrai mais sorte. Então, dá um tempinho, você registra no seu caderno, pense e a gente já volta. Pensando em expressões idiomáticas, pé frio acompanhem comigo, é essa imagem aí? Ou pé frio é indivíduo de má sorte, azarado, capaz de atrair infelicidade para os outros. Isso segundo, né, o popular aí. Então, nós podemos dizer que é letra B, supostamente atrai má sorte, que isso significa uma pessoa com pé frio. Vamos para o número 2? Se alguém diz que uma pessoa pagou o pato, ela quis dizer que a pessoa A levou a culpa por algo ou B comprou o pato? Então, pagou o pato é o quê? É o que está aparecendo aí na imagem? Ele está pagando o pato? Comprando o pato? Dando dinheiro pro pato? Ou significa arcar com as consequências de algo provocado por outra pessoa, pagar por algo que não se deve. A população não pode pagar o pato dessa crise. Ser culpabilizado por algo de que não se tem culpa. O capitão da seleção não pode pagar o pato sozinho. Todos têm culpa na derrota. Então, pensando nos significados do pagar o pato é levar a culpa por algo. Vamos para a terceira? Olha lá. Se uma pessoa está de boca aberta, quer dizer que ela está A, admirada, B, com sono. Então, boca aberta é o quê? É o que está aparecendo na imagem aí? Ou boca aberta é pessoa que sente admiração por qualquer coisa, simplório. Aquele que não resolve seus problemas com facilidade. Quem é lerdo? Aparvalhado. Então, nós podemos dizer que boca aberta, pensando, né, nessa expressão idiomática, significa uma pessoa admirada. Vamos para mais uma? Olha lá a questão 4. Se uma pessoa diz que algo é uma mão na roda, ela pretende dizer que A, a roda está arrumada ou B, a ajuda é de grande valor? Então, mão na roda é uma pessoa com a mão na roda, como mostra a imagem, ou algo que funciona como um grande auxílio, ajuda, facilitação. O novo aplicativo é uma mão na roda para os vestibulandos. Ajuda de grande valor, em momento propício, que resolve um problema normalmente não previsto. O serviço é uma mão na roda para quem resolve fazer um. Então, pensando nisso, mão na roda é a ajuda é de grande valor. Vamos para mais uma? Olha a questão 5. Pense bem nessa.
Se uma pessoa diz que vai arregaçar as mangas, ela pretende A. Ajudar alguém imediatamente ou B. Arrumar a camisa? Arregaçar as mangas é o que aparece na imagem ali? Ou arregaçar as mangas significa estar preparado ou oferecer ajuda imediata para fazer alguma coisa. Já arregacei as mangas, podemos começar? Preparar-se para começar uma tarefa, reunir forças para um novo empreendimento. É hora de arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. Então, pensando na expressão idiomática, arregaçar as mangas significa ajudar alguém imediatamente. Vamos para a última? Então, questão 6. Se uma pessoa diz que vai empurrar com a barriga algo, o que ela pretende fazer? A. Empurrar algo ou B. Adiar uma decisão? O que você respondeu? Você respondeu que empurrar com a barriga é isso que mostra a imagem? Ou empurrar com a barriga significa deixar para depois algo que precisa ser feito, protelar, uma ação ou decisão importante, postergar, adiar. Até agora deu para ir adiando a decisão, mas, então, pensando nessa expressão, empurrar com a barriga significa adiar uma decisão. Com certeza, você deve ter colocado alguma dessas expressões idiomáticas no seu caderno. Então, vamos fazer a conferência de todas elas? Então, acompanhe aí comigo no quiz das expressões idiomáticas. Então, a primeira era supostamente atrai a má sorte, quer dizer, o pé frio. Vocês estão vendo que a gente está vendo realmente no sentido diferente do sentido literal, certo? Porque as imagens representam exatamente o sentido literal. Só que como nós estamos falando de expressões idiomáticas, elas têm um sentido diferente. Olha 2 aí. Levou a culpa, quer dizer que pagou o pato. A 3, quer dizer que a pessoa está admirada, quer dizer que ela está de boca aberta. 4, a ajuda é de grande valor, quer dizer que é uma mão na roda. 5, ajudar alguém imediatamente, arregaçar as mangas, quer dizer que está pronto a ajudar alguém. E a última, 6, quer dizer adiar uma decisão, quer dizer empurrar com a barriga. E lembre-se, as expressões idiomáticas são diferentes de provérbios, porque os provérbios querem nos ensinar alguma coisa. As expressões idiomáticas, não. Certo? Então vamos voltar lá para sua pesquisa. Então você tinha que pesquisar com pessoas que moram com você algumas expressões idiomáticas. E eu tenho certeza que aí no quiz, durante a nossa atividade, você deve ter colocado algumas. Vamos ver mais alguns exemplos? Então acompanha aí comigo. O primeiro, nó na garganta. Estar muito emocionado com algo, comovido, enternecido. Não consigo ver esse filme sem sentir um nó na garganta. Não conseguir expressar-se por conta de forte emoção. Com um nó na garganta, ela não conseguiu responder às perguntas da repórter. Segundo exemplo, sossegar o facho. Essa eu tenho certeza que você escutou bastante já, né? Tornar-se calmo, tranquilo, quieto, acalmar, tranquilizar, aquietar. Sossega o facho, menino. Locução de mesmo sentido que abaixar o facho ou apagar o facho. E o último exemplo, tirar de letra. Realizar uma tarefa com grande facilidade, sem esforço. Conhecendo o talento dela, eu sei que ela vai tirar de letra. Origem da expressão. Metáfora futebolística, que se refere ao passe ou chute chamado de letra, que serve para enfeitar uma jogada que seria simples.
certo? Então aqui nós vimos alguns outros exemplos de expressões idiomáticas e tem muito mais por aí. Pode ser que você tenha colocado aí no seu caderno algumas diferentes dessas que nós vimos nas nossas aulas. Bem, então agora que a gente já falou um pouquinho sobre as expressões idiomáticas, então o que faremos na aula de hoje? Bem, na aula de hoje nós vamos relembrar o texto que nós lemos. Aí está o texto do seu formato original, o texto que eu tirei lá da revista para que nós lêssemos, embora você já sabe que o texto foi escrito em 1964. Então, nós vamos pegar agora o texto e vamos ler ele novamente, tudo bem? Então, vamos reler o texto? Então, conforme nós vamos relendo o texto, nós vamos fazendo algumas marcações nele. Mas primeiro, qual é o título do texto? Que vocês estão vendo que o meu texto aqui está sem o título. Isso, o título do texto é Cão, 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 de Milor Fernandes. Então, nós temos aqui o título do texto e nós temos aqui o autor do texto. Então, vamos deixar marcadinho aqui. Então, vamos começar a leitura. Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou que ele viesse acompanhado por um cão. Cão não muito grande, mas bastante forte, de raça indefinível, saltitante com ar alegremente agressivo. Abriu a porta e cumprimentou o amigo com toda efusão. Então, nós temos aqui a apresentação ali da história, certo? E com isso, nós temos também a apresentação do cenário. Então, vamos por aqui, ó, cenário, tá bom? Por que a apresentação do cenário aqui? Porque ele está mostrando pra gente onde que vai acontecer a narrativa. Vamos continuar. Quanto tempo? Quanto tempo? O cão aproveitou a saudação, se embaraçustou casa dentro e logo um barulho da cozinha demonstrava que ele tinha virado alguma coisa. O dono da casa encompridou um pouco as orelhas, o amigo visitante fez um ar de que as coisas não eram com ele. Então, o que nós temos aqui? A segunda cena da história, porque a primeira foi a chegada do amigo. E a segunda, quando o cão começa as estripulias dele. E mais do que isso, agora nós temos efetivamente quais são os personagens que estão nessa história. Então, nós temos aqui, ó, o cão, certo? Nós temos aqui o amigo visitante. E nós temos aqui também o dono da casa, que está aqui, ó. Então, aqui fica evidente quem são os personagens da história. Então, nós temos aqui o primeiro personagem, que é o cão. Nós temos aqui o segundo, que é o dono da casa. E nós temos o terceiro personagem, que é o amigo visitante, certo? Então, nós temos 3 personagens. Dos 3, quem é o personagem principal? Quem nós podemos considerar personagem principal? Exatamente, o cão. Vamos continuar a leitura? Ora, veja você, a última vez que nós vimos foi em... E você, casou também? O cão passou pela sala, entrou no quarto e novo barulho, desta vez de coisa definitivamente quebrada. Então, aqui nós temos outra ação do cãozinho. Então, o que nós podemos pensar sobre esses 2 trechos? Que aqui começaram os conflitos, certo? Então, vamos colocar conflito aqui, porque começaram os conflitos. A partir do segundo parágrafo, indo para o terceiro, nós já temos alguns conflitos na história. E algo muito importante que eu esqueci de falar. Nós temos também, dentro desse texto, nós temos o narrador. Quando nós temos o narrador aqui, ele pode ser o narrador personagem, que é aquele que está contando a história, né? É aquele que participa também. Ou nós temos aquele narrador que pode ser observador, que ele só conta a história. Quando nós estamos lendo esses 3 primeiros parágrafos, o que nós percebemos? Nós percebemos que o narrador aparece aqui, ó. Abriu a porta, estranhou, né? Aí ele fala, cão não muito grande, mas bastante forte. E por aí ele vai. Então, isso a gente pode perceber que o nosso narrador, ele tá aparecendo aqui o tempo inteiro, tá? Eu vou até colocar aqui embaixo.
Então, o narrador, ele é um narrador observador, ou seja, um narrador em terceira pessoa, que é aquele que só está contando a história. Vamos ver se esse narrador observador continua até o final. Vamos continuar a leitura. Houve um sorriso amarelo por parte do dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. Quem morreu definitivamente foi o... Você se lembra dele? Lembro, ora. Ele era o que mais? O cão saltou sobre o móvel, derrubou um abajur. Logo trepou as pastas sujas no sofá e deixou a marca digital de sua animalidade. Os dois amigos tensos agora fingiram não tomar conhecimento do dog. Então vocês estão vendo que o conflito continua a acontecer. Mas, por fim, o visitante se foi. Se despediu efusivamente, como chegara, e se foi. Se foi. Já ia saindo quando o dono da casa perguntou: não vai levar o seu cão? 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 Ah, cão! Ó, agora estou percebendo. Não é meu, não. Quando eu entrei, ele entrou comigo. Naturalmente, eu pensei que fosse seu. Não é seu, não? Então aqui nós temos o quê? O desfecho. E lembre-se que esse desfecho eu pedi para que vocês fizessem um novo desfecho. Um desfecho diferente. Lembram-se? De quem é, afinal, o cão? Isso era a proposta. E antes de nós terminarmos o texto, nós tínhamos o clímax. Olha só, o clímax aparece aqui, ó. Dois amigos tensos, tá? Então, essa tensão entre os amigos é o que? O clímax, é o momento em que vai começar a decisão desse texto, é como ele vai finalizar. Depois nós temos a moral da história, que nós vimos separadamente, que é: quando notamos certos defeitos nos amigos, devemos sempre ter uma conversa esclarecedora. Lembrando que a moral é o quê? É um ensinamento. E é uma fábula fabulosa porque ele tem um humor. E lá, por fim, nós temos o quê? A fonte, certo? A fonte é do Milor Fernandes. Esse texto foi tirado da Fábulas Fabulosas. O texto original foi escrito na revista, lembram-se? Mas depois ele foi colocado em um livro, uma coletânea de fábulas do Milor Fernandes, tá? Em 1973. O que você vai fazer agora? Agora nós vamos conferir, que lemos a história, vimos as características dessa história, então vamos conferir cada partezinha dela aí comigo na tela. Então já pensamos sobre o texto, vamos ver a estrutura. Então nós temos essa fábula. Essa fábula, ela tem o quê? O cenário, que é onde aconteceu a história, que é a casa do amigo. Depois nós temos os personagens que nós vimos, que são os dois amigos e o cão. Em seguida, nós vimos o conflito, as estripulias do cão, que começou lá no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, né? Porque no primeiro ele só entrou. No segundo e terceiro parágrafos ele realmente estava fazendo as estripulias dele. Depois nós tivemos o clímax, que era os amigos ficando muito tensos, né? Então a partir dali começou já a pensar de como ia ser o final da história. Depois nós tivemos o desfecho, que o cão não era de nenhum dos dois amigos, que daí eles descobriram isso, né? Então essa falta de conversa esclarecedora gerou isso. Nós vimos também que o narrador observador é em terceira pessoa, porque ele só está contando a narrativa, certo? Então eu vou dar um tempinho aí para que você anote essa estrutura da narrativa que nós lemos.
Prontinho? Registrou? Então agora nós vamos analisar mais alguns detalhes nesse de olho no texto. A gente já sabe que é o momento em que nós fazemos algumas compreensões dele. Bom, vocês estão vendo que eu tenho o texto impresso aqui, certo? Bem grandão. Eu queria saber, e vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês perceberam algo nesse texto diferente dos textos que nós estamos habituados a ler? Narrativas de um modo geral? Eu tenho certeza que você falou assim pra mim: ah, professora, eu sei o que é. É isso aqui, ó. Aonde mais apareceu? Aqui, aqui, aqui. Você falou: ah, professora, ele não tem o travessão. Ele usou aspas para indicar a fala dos personagens. E é isso mesmo. Então essa foi a estratégia que o autor usou para de uma forma diferente apresentar as falas dos personagens. Então vocês perceberam que ele usou as aspas no lugar do dois pontos e travessão para marcar a fala do personagem. Vamos ver isso como aconteceu na prática? Então olha lá. Vamos lembrar o quarto ano em que vocês trabalharam essas marcações dos personagens, da fala dos personagens. Mas lembre-se, lá vocês viram no texto teatral. E aqui nós vamos ver no texto da narrativa, da fábula. Então acompanha aí comigo. Pancholino e Clarice conversam no camarim. Pancholino pergunta: foi fraco hoje? E Clarice responde: fraco de novo. Então vejam lá que eu tenho o recuo do parágrafo, que é a marca do narrador. E nós temos também o recuo do parágrafo para indicar a fala da personagem. E lembre-se, nós temos o travessão para marcar essa fala da personagem, mas eu tenho que colocar o recuo do parágrafo. Do outro lado, nós temos duas palavras que indicam a ação de quem vai falar. Então, pergunta, dois pontos, responde, dois pontos. Então, é a ação que o narrador coloca para que venha a fala. Como eu já disse, então os dois pontos você vai indicar a anunciação da fala, certo? Então vamos ver isso como aconteceu no nosso texto. Então acompanha aí comigo. Abriu a porta e cumprimentou o amigo com toda efusão. Quanto tempo? Quanto tempo? Vocês perceberam aqui que ele usou as aspas, certo? Então esse é um outro recurso que se pode utilizar para fazer a marcação da fala da personagem, assim como o Milor usou aqui no nosso texto, que vocês viram que nós marcamos algumas aqui, e tem várias ao longo do texto. Então, quando ele abre as aspas, ele faz a fala de um, ele fecha as aspas, e em seguida ele abre de novo para fazer a fala do próximo personagem, como a gente já viu aqui no texto. Então, se a gente for transformar isso agora para a forma como a gente viu no exemplo lá do quarto ano, fica assim: abriu a porta e cumprimentou o amigo, com toda a efusão. Quanto tempo? Quanto tempo? Disse o amigo. Então vocês vejam ali que ele utilizou tanto o travessão para indicar a fala, quanto para depois indicar o narrador novamente. Ele pode usar essa estratégia, como também ele poderia ter usado a vírgula lá depois, ok? Vamos ver mais um exemplo? Então, o próximo exemplo. O amigo visitante fez um ar de que as coisas não eram com ele. Ora, veja você, a última vez que nos vimos foi em... E você, casou também? Então, olha lá, vocês têm a marcação da primeira fala e a marcação da segunda. Como que fica isso transformando? Olha lá. Então, quando a gente transforma para fazer essa marcação da fala da personagem, fica: o amigo visitante fez um ar de que as coisas não eram com ele e disse... Ora, veja você, a última vez que nos vimos foi em... O amigo o interrompe e pergunta: e você, casou também? E vocês percebam que tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, quando a gente utiliza ali travessão no segundo momento, a letra é minúscula, porque ele dá a ideia de continuidade. Vamos ver mais um exemplo? Houve um sorriso amarelo por parte do dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. Quem morreu definitivamente foi o... Você se lembra dele? Lembro, ora. Era o que mais? Então, olha lá a primeira marcação que nós temos da fala e a segunda. Por quê? Porque são dois personagens conversando. E aí, como que fica quando a gente faz essa marcação de modo diferente?
Houve um sorriso amarelo por parte do dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante, que continua a conversa. Quem morreu definitivamente foi o... Você se lembra dele? A primeira marca. A segunda. Lembro, ora. Era o que mais? Aí vocês viram que na primeira fala a gente tem também, de novo, a presença ali da continuidade do narrador. Tudo bem? Pensando assim, então, agora eu tenho um desafio para você. Vamos ler juntos? Já ia saindo quando o dono da casa perguntou: não vai levar o seu cão? 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 Ah, cão! Ah, agora estou percebendo. Não é meu, não. Quando eu entrei, ele entrou comigo, naturalmente. Eu pensei que fosse seu. Não é seu, não? Então, o teu desafio agora é fazer a transformação desse discurso da forma como nós estávamos fazendo. Tirar das aspas e utilizar dois pontos e travessão. Um tempinho aí para você. Muito bem, agora que nós vimos vários exemplos, fizemos juntos, o teu desafio era você fazer a transformação desse trechinho aí. Então vamos ver uma das possibilidades, porque pode ser que você tenha pensado de outra maneira. Então vamos lá. Então nós temos a marcação aqui da fala e a marcação da outra fala. Então tem dois personagens ali que a gente já identificou conversando. Então vamos lá. Uma possibilidade é essa aí. Já ia saindo quando o dono da casa perguntou, marcação da primeira fala, não vai levar o seu cão? Eu, surpreso com a pergunta, respondi, cão, cão, cão? Ah, cão. Ó, agora estou percebendo, não é meu não. Quando eu entrei, ele entrou comigo naturalmente. Eu pensei que fosse seu. Não é seu, não? Então vejam, aqui a gente fez a marcação das falas. E vocês perceberam que nós tivemos que mudar ali o narrador, né? O narrador só estava contando a história. E nesse trechinho, se vocês olharem lá, nós tivemos que mudar, né, esse narrador para a primeira pessoa, como se ele estivesse participando da história. Por quê? Porque a ideia do parágrafo me permitiu fazer isso. E pode? Pode sim. Tudo bem? Muito bem, então agora nós vamos explorar algumas palavras no texto. Vocês perceberam que no nosso texto ali, enquanto nós estávamos lendo, nós tínhamos algumas palavras que elas chegavam lá no final da linha, elas tinham risquinho. O que significa isso? Significa que nós fizemos a separação silábica dessas palavras. E veja, isso é muito comum nós fazemos nos textos e nós encontrarmos isso nos textos, porque nem sempre a palavra vai dar certinho na linha lá. Então nós precisamos pensar nessa separação silábica. E é isso que nós vamos fazer aqui, certo? Então olha lá, o primeiro exemplo. Nós temos a palavra alegremente. Então lá no texto nós tínhamos a palavra alegremente. Essa palavra não estava separada em sílaba lá no texto. Ela não precisou ser separada, porque ela não estava no final da linha, certo? Então essa palavra, para nós pensarmos sobre ela, nós temos que pensar assim, em relação à separação de sílaba. Quando eu estou escrevendo, eu vou separar ela
separar ela de diferentes maneiras. Então, veja lá em que momentos nós podemos fazer a separação de sílaba dela. Então, olha lá. Então, nós podemos ali no A, depois do Lê, depois do Gre e depois do Men. O que isso me diz? Que você só pode separar essa palavra nesses locais aí. Eu não posso separar de outra maneira. Por isso que nós sempre estamos trabalhando com separação de sílaba. Quando eu estou fazendo separação de sílaba, eu não vou colocar ela dessa forma lá. Eu estou escrevendo ela, vou separar em sílaba. Não, eu vou separar ela em sílaba nesses momentos em que precisar. Então veja ali como que pode ser as possibilidades de eu separar em sílaba essa palavra. Então olha ali a folhinha do caderno. Então nessa folhinha do caderno eu vou escrever a palavra alegremente lá no final da minha folha, porque vocês têm uma margem e essa margem tem que ser respeitada. E que maneiras eu posso fazer essa separação de sílaba dessa palavra? Então eu estou escrevendo, olha lá, primeiro A e depois alegremente da linha de baixo. Então, vocês estão vendo que essa divisão silábica, ela pode ser feita dessa forma, porque é a minha prática de escrita, certo? Então, quando eu separo em sílabas, voltando aqui, eu separo para saber em que momentos eu posso fazer separação dessa palavra na minha prática escrita ali. Olha a segunda forma. Alegre, alegremente. Ok? Olha a próxima. Alegremente. Olha a outra maneira que eu posso fazer. Alegremente. Então, vocês perceberam que eu conhecer essa divisão silábica, ou dividir essa palavra, ela é importante no momento em que eu faço a minha prática da escrita. Porque eu não vou separar essa palavra da forma que a gente aprende lá, né? Alegremente. Eu tenho esse conhecimento para depois aplicar na minha escrita, a forma como que eu vou escrever, certo? Para eu não fazer essa divisão em locais que não podem acontecer. Tudo bem? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar aquela folhinha lá que eu pedi, lembra? Uma folhinha de caderno ou duas, seu caderno é pequenininho, você pode pegar duas, tudo bem? E você vai fazer igual está aparecendo aí no seu slide, na sua tela, tá? Você vai fazer essas três formas. O triângulo, o losango e o círculo, tá? E vai ficar assim como o meu, ó. Tá? Vão ficar assim. Tá? Então, você vai fazer essas três formas na sua folha agora, ok? E lembre-se, ali no círculo eu pedi a tampinha ou copinho. Eu, por exemplo, não tinha. Eu tinha a fita crepe, então eu usei ela, né? Como o meu molde, certo? Então, um tempinho para você fazer esse desenho, para você recortar ele e a gente já volta para utilizar. Prontinho? Então, vocês viram o que vocês fizeram aí, eu também fiz, ó, grandão, ó, tá vendo? Ó, fiz o meu círculo, ó, mais uma e mais um, grandão. Então, você escolhe um dos seus aí e eu vou escolher um dos meus aqui, ó. Então, para nós trabalharmos um pouquinho com essa divisão. Então, vamos lá. Então, nós falamos a palavra alegremente. Então, olha lá o próximo que nós vamos ver. Cumprimentou, que também estava no texto e lá ele já estava separado.
Lá no finalzinho da linha, lembra-se lá. Então, vamos agora ver quantas sílabas tem a palavra cumprimentou. Então, olha lá. Cumprimentou. Então, conte comigo lá. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, agora a gente já sabe que só podemos fazer a divisão nesses locais. Então, vamos escrever cumprimentou aqui. Eu escrevo aqui, você escreve aí. Pensando nisso, eu só posso fazer essa divisão da palavra nas sílabas. Então, vamos lá. Olha lá, não deu. Vou para a linha de baixo. Cumprimentou. Tudo bem? Fez aí comigo? Então, a palavra cumprimentou só pode ser separada em sílaba, certo? Aqui, ó. Depois do cum, depois do pri, depois do men. Aí, eu vou ter 1, 2, 3, 4 sílabas. Tudo bem? Vamos para mais um? Então, vamos lá. Próximo exemplo. Olha lá. Agora, a palavra é aproveitou. Vamos ver em que momentos podemos fazer a divisão? Olha lá, depois do a, depois do pro e depois do ve. Então, conte comigo aí, quantas sílabas tem? 1, 2, 3, 4 sílabas também. Então, quando eu for escrever essa palavra, isso me diz o quê? Que eu só posso separar essa palavra nesses momentos. Então, vamos fazer a palavra aproveitou aqui? Então, tá bom. Então, eu vou separar lá por ponto e vírgula. Por quê? Porque eu vou fazer uma lista de palavras. Tudo bem? Então, qual é a palavra mesmo? Isso! Aproveitou. Então, vamos lá. Aproveitou. Então, vocês perceberam aqui também, ó, que eu fiz a separação bem no pro, onde a gente viu que podia fazer, certo? Então, eu poderia fazer no a, no pro ou no ve, ok? Tranquilo aí? Então, vamos para mais um? Olha lá, adentro. Então, vamos ver onde separa essa palavra. Olha lá, adentro. Tem 3 sílabas, então eu só posso separar depois do a e depois do de. Vamos para a próxima? Olha lá. Passou. Então, nós temos passou. Lembra que nós temos 2 S's, então nós deixamos separado na separação silábica. E a próxima é perguntou. Perguntou. 3 sílabas, eu só posso separar depois do per e depois do gum. Vocês viram que nós fizemos só 2 palavras aqui. Então, você vai fazer essas palavras que estão aí. E você pode escolher outras palavras para você ir fazendo a atividade, para você utilizar o seu triângulo e utilizar o seu losango também, certo? Bom, então com essa atividade nós terminamos nossa aula por aqui. Aproveite para fazer várias palavrinhas aí para você ir praticando essa escrita, porque é super importante a gente saber em que momentos nós podemos e devemos separá-la em sílabas, tudo bem? Então, fique bem, abraços no ar para você e a gente volta a se encontrar.